Yeshua e a Trindade. Palavras de Yeshua em Marcos 12, 28 a 30. Chegando um dos escribas, tendo ouvido-lhe a discussão entre eles, vendo como Yeshua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Yeshua: que o maior e o principal entre todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, Errad. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Trindade ou unidade. Apesar deste assunto gerar tanta polêmica, o que nos interessa é a verdade. Por volta de 3.000 anos atrás, o Eterno apareceu a Moisés na sarça ardente e através dele libertou Israel do cativeiro egípcio. E mais tarde, no Sinai, lhe deu as tábuas da lei. Como podemos ver em Deuteronômio 6,4, o Eterno adverte o povo a obedecer os mandamentos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Certa vez Yeshua foi interrogado por um mestre da Torá que lhe fez a seguinte pergunta em Marcos 12, 28 a 34. Mestre, qual é o mandamento mais importante? Yeshua respondeu: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar o Eterno, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. E o segundo é este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior que estes. O mestre da Torá lhe disse: muito bem respondido, mestre. Você falou a verdade quando disse que Deus é um, Errad. Desde Moisés até os dias de hoje, Israel recita este mandamento 2 vezes ao dia, o Shema, declarando a unidade do Eterno. Anos mais tarde, o imperador Constantino, que se tornou o primeiro papa da Igreja Romana, no Concílio de Nicéia substituiu a unidade do Eterno por uma trindade, algo que nunca foi ensinado pelos emissários do Messias Yeshua. Na teologia romana, Deus é 3 pessoas numa só essência: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Problema 1. A palavra Errad significa um, e na tradução grega is também tem o mesmo significado. Problema 2. Na divindade existe uma hierarquia entre o Pai e o Filho. O Pai é maior que o Filho, como podemos ver, João 14, 28, porque o Pai é maior que eu. E no versículo 24 diz: a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Concluindo, aquele que envia é maior do que aquele que é enviado. Poderia citar inúmeros versículos tais como Mateus 7, 21, que diz que ele não veio fazer sua vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. Ele pede para o Pai afastar, se possível, fosse o cálice dele, Lucas 22, 42. Foi tentado no deserto, Mateus 4, 1 a 11. E como disse Tiago 1, 13, Deus não pode ser tentado pelo mal. Sendo assim, entendemos que o Filho não ocupa a mesma posição do Pai, pois foi tentado pelo mal. E mesmo num estado glorificado, diz que todo o poder lhe foi dado, Mateus 28, 18. O doador é maior que o receptor. Já em Apocalipse 3, 2 e 12, ele afirma que o Eterno é seu Deus. Portanto, é nítido a hierarquia entre o Pai e o Filho. Problema 3. O Deus chamado Espírito Santo. Na língua hebraica, ele é chamado de Ruach HaKodesh, que significa Espírito, o Santo. Sabemos que o Eterno é Espírito e que, por sua grandeza, não se comporta numa forma corpórea, como Salomão disse que nem o céu e nem os céus dos céus comportariam sua glória. Não faz o menor sentido Deus, que é Espírito, ter outro Espírito que é Deus, pois ambos se referem a uma mesma pessoa, como diz em Apocalipse 1, 4. Os 7 Espíritos de Deus não significa que são 7 deuses, mas a Shekinah do Eterno. O que deve ficar esclarecido aqui é que nunca existiu esse conceito de trindade, e por mais que se procure nas escrituras sagradas, esse nome jamais aparecerá, pois tudo isso é fruto do sincretismo religioso, este paganismo que passou a fazer parte da fé monoteísta. Não seria possível nosso Criador trazer tamanha confusão para o nosso entendimento,
Isso foi criado pelo homem que não se sujeita a Deus e procura estabelecer sua própria vontade. Palavras de Yeshua em Marcos 12, 28 a 30. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Mestre, qual o principal dos mandamentos? Respondeu Yeshua, que o maior principal entre todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro maior do que estes. Em Mateus 4,10, Yeshua diz: Adore o Eterno, seu Deus, e só a ele preste culto. Yeshua, ao ser questionado sobre qual seria o maior mandamento, ele diz em Marcos 12:29 que o maior e principal entre todos os mandamentos é o Shema. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João 1,14. O Verbo é Deus. E Yeshua é o profeta de Deus, que aqui na terra representou a encarnação desse Verbo. Ele não é o Verbo propriamente dito, mas é a personificação humana desse Verbo. Do mesmo modo que Yeshua não é literalmente a sabedoria ou a justiça, que são coisas abstratas. Mas podemos seguramente dizer que o Messias foi a encarnação da sabedoria e da justiça. E também, por que não, do Verbo? O objetivo de João nunca foi dizer que Yeshua é o próprio Deus, mas ele fez o prólogo desse evangelho com um objetivo muito simples: criar em seus leitores a seguinte perspectiva, que as palavras e ações de Yeshua descritas ao longo do evangelho fossem interpretadas pelos leitores como sendo palavras e ações vindas do próprio Deus, pois Yeshua estava sendo a imagem do Pai aqui na terra. Não que Yeshua fosse o próprio Deus, mas sim o homem que falava e agia em nome de Deus, como um embaixador. É como se Yeshua fosse a primeira escritura de Deus personificada em forma humana. Yeshua era a Bíblia em forma humana. Yeshua não era o próprio Deus, mas tudo que Yeshua ensinava vinha de Deus. Quem visse Yeshua era como se visse o próprio Deus. Quem ouvisse Yeshua era como se ouvisse o próprio Deus, e quem recebesse Yeshua era como se recebesse o próprio Deus que o enviou. Que o prólogo do Verbo escrito por João, numa forma rítmica e poética, tinha esse objetivo, o vemos em cada linha do Evangelho. Vejamos o reflexo da intenção proposta no prólogo nas palavras do próprio Yeshua. Eu não posso por minha própria conta fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Yeshua lhes respondeu: O meu ensino não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto a cumprir a vontade de Deus, saberá se este ensino é dele, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. João 7, versículos 16 a 18. Então Yeshua exclamou: Quem acredita em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João 12, 44 e 45. Porque eu não tenho falado por minha própria conta, mas o Pai que me enviou me prescreveu sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João 12, 49. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 13, 20. Eu e o Pai somos um. Todo o texto tem um contexto. Eu lhes dou a vida eterna, e elas, as ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, versículos 28 a 30. Deus deu ovelhas nas mãos de Yeshua. Como ninguém pode tomar nada das mãos de Deus, também não pode tomar das mãos de Yeshua, porque foi Deus quem a deu. Nesse quesito, o Pai é maior do que tudo e ninguém pode arrancar as ovelhas da mão do Pai. Ninguém poderá arrancar das mãos de Yeshua, as ovelhas. Porque não pode arrancar das mãos de Yeshua? Resposta: porque foi o Pai que lhe deu. Se alguém tentasse arrancar das mãos de Yeshua, era como se tentasse arrancar das mãos do próprio Deus, porque foi Deus que lhe deu. E como se Yeshua e o Pai fossem um só,
É como se Yeshua e o Pai fossem um só, entende? Olhando João 10:30 do ponto de vista de um pai, é como se um pai dissesse ao inimigo de seu filho: se você atacar meu filho, você me ataca. Ninguém pensaria que esse pai e seu filho são a mesma pessoa, mas todos notariam o forte vínculo de união entre eles. É exatamente nesse sentido que Yeshua e o Pai são um. Atacou Yeshua, atacou ao próprio Deus, porque alguém tem que entender que Yeshua seria Deus só por dizer eu e o Pai somos um. Yeshua disse, eu e o Pai somos um, querendo dizer, do mesmo modo que não tomam as ovelhas da mão do meu Pai, também não tomam de mim, porque foi o Pai que me deu. Eu e o Pai somos um. Um pai vai construir uma casa que será dada como herança a um filho. Este pai constrói a casa por causa desse filho, subentendendo-se que este filho será o herdeiro dessa casa. Podemos dizer que esta casa foi feita pelo filho. Quem é o criador desta casa? O pai ou o filho? Se o filho é o herdeiro, como ele pode ser o criador? O pai criou a casa em função do filho. O pai criou a casa em vista do filho. O pai criou a casa por causa do filho. Nestes dias, que são últimos, nos falou por intermédio do filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e, por causa de quem fez também o mundo. Hebreus 1:2. Deus criou com a ajuda de alguém? Assim diz o Eterno, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Eterno que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Com efeito, quem estava comigo? Isaías 44:24. O que achas que Deus queria dizer com esta pergunta retórica? Quem estava comigo? Por que atribuir um papel de criador a Yeshua, se este nunca assumiu para si mesmo este papel? Ao contrário, vemos Yeshua reconhecer que o Criador é o Deus que obviamente é aquele Deus de quem ele se dizia enviado. Respondeu-lhe Yeshua, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículos 4-6. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, Eterno, o único verdadeiro Deus, e Yeshua, o Messias a quem enviaste. João 17:3. O Eterno é um. Graças a Deus por todos os judeus que não se deixaram levar pelas ameaças, torturas e a sedução doutrinária da teologia romana. E deixaram para todos nós o legado do monoteísmo genuíno, que atesta a fé num Deus uno. Yeshua disse, o caminho é estreito, poucos querem. Saia da Babilônia, rompendo com o domingo, com a Trindade, com o Natal e voltando-se para o Shabat, para a fé no Deus Uno, para a aceitação de Yeshua como Messias, sabendo diferenciá-lo do Jesus romano, estudando a Torá diligentemente e colocando em prática, através da obediência, os mandamentos. Recite o Shema toda manhã e à noite, bendiga o Eterno durante o dia, agradeça após as refeições, ajude os outros, evite transgredir os preceitos proibitivos, estude a Torá e os outros escritos relacionados todos os dias, guarde o Shabat e as outras celebrações estabelecidas pelo Eterno e faça sempre techuvá, retorno, arrependimento, pedido de perdão quando errar. Além disso, existem todos os outros mandamentos que pouco a pouco você pode colocar em prática. Yeshua e seus discípulos, judeus zelosos da Torá. Há um tremendo engano por parte dos leigos que pensam que Yeshua e seus discípulos inventaram um cristianismo contrário aos princípios do judaísmo, em específico da Torá, das tradições e dos costumes judaicos. Isto nunca foi verdade. Outro grande engano é o que dizem sempre, que um judeu ao crer em Yeshua se torna cristão e deixa de ser judeu. Isso também não é verdade, pois era justamente o contrário que ocorria, ou seja, o gentio que cria em Yeshua era enxertado na oliveira, símbolo de Israel, e passava a fazer parte da família de Deus, judeus e gentios crentes na pessoa do Messias Yeshua, e que os judeus deveriam continuar vivendo como judeus, sob a graça, mas sendo zelosos com a lei, cumprindo a Torá através de seus mandamentos, estatutos e ordenanças dadas em caráter irrevogável aos filhos de Israel. Em outras palavras,
A graça obtida pela fé em Yeshua não anulava ou desfazia os preceitos das leis judaicas. Até o século II, a chamada Igreja de Yeshua congregava judeus e gentios em suas sinagogas. A partir da Revolução de Bar Kokhba, quando deixaram as sinagogas judaicas, eles passaram a se reunir em outros locais. Era a famosa e pura igreja do primeiro século, que é descrita tão bem no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas. Na comunidade judaico-messiânica, segundo a Bíblia, não se conhecia o nome cristão, senão messiânico, que vinha da palavra Machia, que significa Messias, ou seja, ungido. Com a tradução da Bíblia para a língua grega, já no início da era cristã romana, este termo foi transliterado para Cristo, que significa também ungido. Sem a influência de Roma, o judaísmo messiânico era autêntico e obediente à Torá, uma vez que Yeshua não anulou a lei. Pelo contrário, ele a cumpriu, Mateus 5,17. Ele e os seus discípulos judeus continuaram vivendo como judeus, mesmo após a morte de Yeshua. O apóstolo Paulo, tão mal interpretado, sempre foi um judeu zeloso de toda a lei de Moisés e fiel às tradições de seus pais. Atos 21:20. Os judeus messianos daquela época estudavam as Parashot, porções semanais da Torá, e as Haftarot, as porções dos profetas, todos os Shabbats, como é feito até hoje pela comunidade judaica. Os gentios que com eles congregavam não deveriam ser circuncidados e não eram obrigados ao zelo da lei, Atos 15, mas seguiam os outros costumes e tradições. O pensamento e interpretação dos textos bíblicos eram segundo o contexto judaico e o uso da Midrash era constante. Quem aboliu a língua hebraica, a língua judaica, a interpretação dos textos, certos mandamentos e estatutos como a guarda do Shabat e a celebração das festas bíblicas foi o catolicismo de Roma, não os judeus messiânicos da época. Vamos dar alguns exemplos dos textos neotestamentários que provam o enunciado acima, que Yeshua, seus apóstolos e discípulos judeus eram fiéis aos princípios bíblicos judaicos. Até hoje, muitos cristãos entendem erroneamente que Yeshua fundou uma religião cristã, rompendo com suas raízes e princípios. A fim de provar aos leitores cristãos e não cristãos que isso não é verdadeiro e que muitos têm permanecido em doutrinas enganosas de homens, vamos citar uma série de passagens dos próprios evangelhos, onde podemos comprovar o estilo de vida judaico de Yeshua e seus apóstolos. Yeshua e a Torá. Yeshua foi circuncidado. Já no início dos evangelhos, encontramos o texto de Lucas, relatando a circuncisão de Yeshua no 8º dia, cumprindo o mandamento da Torá. Quando se completam os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas 2:21. Sua mãe, Maria, também era zelosa da lei, pois no versículo seguinte, 52, diz: terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Yeshua celebrava as festas judaicas. O próprio Evangelho de Lucas 2,41 mostra que todos os anos ele e seus discípulos iam a Jerusalém para celebrar as festas. Por exemplo, a Páscoa, estatuto perpétuo para os filhos de Israel, Êxodo 23, 14 e 15, Deuteronômio 16:16. João Batista era cumpridor da lei. João Batista era justo e cumpridor da lei e de todos os princípios da Torá, segundo Marcos 6:20. Ele não exaltaria Yeshua se este não fosse zeloso e cumpridor da Torá, Marcos 1:7. Yeshua guardava o Shabat. Inúmeras passagens na Bíblia mostram Yeshua e seus discípulos guardando o Shabat. Ele jamais deixou de guardar o Shabat e incomodava os fariseus da época quando ele combatia o legalismo da guarda do Shabat, pois Yeshua ressaltava que o princípio da lei era mais importante do que o legalismo cego que alguns fariseus praticavam. Yeshua ensinou que o princípio da lei é a vida e sua preservação. Ele exortou os fariseus que, no Shabat, eles poderiam socorrer um animal que caísse numa vala, não porque o animal valia um preço no mercado, mas sim porque possuía uma vida dada por Deus. Lucas 4,16 é um bom exemplo de Yeshua indo à sinagoga no dia de Shabat para estudar a Parashá e a Haftará. Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga no dia de Shabat, segundo seu costume, e levantou-se para ler a Torá. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, a Haftará.
e abrindo, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61:1. Os discípulos continuaram, como judeus zelosos, guardando o Shabat e as tradições. Em Atos capítulo 13, encontramos o texto: Mas eles, os discípulos, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, no dia de Shabat, sentaram-se para a leitura da Torá e dos profetas. Yeshua e seus discípulos comiam a comida kashrut, Levítico 11. No livro de Lucas, o seguinte texto prova que eles comiam segundo as leis alimentares recomendadas na Torá. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Yeshua enviou mensageiros a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Lucas 22, versículos 7 a 23. A Torá era a base do ensinamento de Yeshua. Uma das frases de Yeshua mais clara quanto à Torá está registrada em Mateus 5,17, quando ele diz: Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Outro versículo registrado no mesmo livro de Mateus mostra que os ensinamentos de Yeshua estavam em consonância com a Torá. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também a vós a eles, porque está na lei e nos profetas. Mateus 7:12. Somente quem conhece os ensinamentos da Torá pode perceber que Yeshua pregava e anunciava ao povo da sua época os princípios da Torá através de suas elucidativas parábolas. Ele seguia os mesmos princípios dos profetas quando escreviam ou falavam ao povo. Tudo precisava estar respaldado pela Torá, cujo texto escrito por Moisés, além de inspirado por Deus, era também escrito pelo próprio dedo ou até mesmo diante dele, ditado por ele. Poucos cristãos sabem, por exemplo, que todo o Novo Testamento, incluindo as cartas de Paulo, Pedro, João, foram escritas dentro dos princípios da lei ou do Pentateuco. Por exemplo, o último livro da Bíblia, Apocalipse, dos seus 406 versículos, 278 são repetições do próprio texto da Torá. Yeshua era bem recebido nas sinagogas. Várias passagens da Bíblia mostram claramente que Yeshua era bem recebido nas sinagogas de Israel, tanto em Jerusalém como na região da Galileia. Foi então por toda a Galileia pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Marcos 1,39. Se Yeshua pregava nas sinagogas, era porque havia respeito e credibilidade no meio das pessoas. Se Yeshua não fosse seguidor da Torá, jamais ele seria autorizado ou convidado a ensinar no meio dos sábios judeus da época. Encontramos também a passagem de Jairo, um dos chefes da sinagoga, que lançou-se aos pés de Yeshua suplicando a cura de sua filha. Yeshua se vestia como um judeu religioso. Yeshua era fariseu, portanto seguia à risca os costumes religiosos da época. Ele usava o talit com suas franjas em cada canto, símbolo religioso que lembrava a observância e a guarda dos mandamentos de Deus. No texto original do Evangelho de Marcos 5,27, lemos que a mulher enferma tocou na orla, no tzitzit, nas franjas judaicas, do talit de Yeshua, símbolo também de autoridade. Yeshua testemunha o Shema. Como um bom judeu, Yeshua recitava e ensinava o texto do Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. A parábola do bom samaritano inicia com a pergunta de um mestre judeu a Yeshua. Yeshua era chamado de Rabi. Nicodemos, o importante líder dos fariseus, foi ter com Yeshua de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3,2. O título de Rabi quer dizer meu mestre, termo similar a rabino, que quer dizer também nosso mestre. Era dado somente aos estudiosos e realmente mestres no ensinamento da Torá, sendo zelosos da lei. Yeshua curava enfermos e exortava-os a serem cumpridores da Torá.
São várias as passagens nos evangelhos que mostram Yeshua curando enfermos e os exortando para que voltassem para a Torá, guardando os mandamentos, estatutos e ordenanças, como o leproso em Lucas 5, 12 a 16, em Mateus 8, 1 a 4 e outras passagens. O apóstolo Paulo e os discípulos também eram seguidores da Torá. O apóstolo Shaul também era temente a Deus e seguidor da Torá, como um bom fariseu da tribo de Benjamim. No livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, vemos Paulo e seus seguidores, judeus messiânicos, guardando o Shabat, realizando o serviço da Torá. Mas ele, passando de Purge, chegaram a Antioquia da Psídia e entraram na sinagoga no dia de Shabat. Sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Atos 13, 13 e 14. Um outro bom exemplo mostra que Paulo e os discípulos eram judeus zelosos da lei. Está registrado em Atos 21, 20, que diz: ouvindo eles isto, glorificaram a Deus e disseram-lhes: bem vês, irmãos, quanto milhares há entre os judeus que têm crido em Yeshua e todos são zelosos da lei. Judeus crentes em Yeshua devem continuar vivendo como judeus, assim como gentios crentes devem continuar vivendo como gentios, mas ambos sendo um na pessoa do Messias, fazendo parte da família de Deus. Efésios 2,19. É bom que se diga bem claramente que não encontramos nenhuma carta escrita por Paulo, nada que não fosse condizente com os ensinamentos da Torá e com o zelo pela palavra de Deus. Paulo e os discípulos sempre deram bom testemunho da Torá, cumprindo as boas tradições judaicas. A grande revelação de Paulo era ensinar os judeus a crerem nas boas novas do Messias Yeshua e continuarem vivendo como judeus zelosos com os estatutos perpétuos que o Senhor deu aos da casa de Israel e aos gentios, agora crentes em Yeshua, que eram enxertados na oliveira, Israel, participando das mesmas bênçãos dos filhos de Israel, Romanos 11, 17, mas continuando a viver como gentios, pois eles, pela fé em Yeshua, não se tornavam judeus e nem precisavam se converter ao judaísmo. No livro de Atos, capítulo 15, os apóstolos se reuniram em Jerusalém num grande concílio e reafirmaram, com base na boa interpretação das Escrituras, que os gentios podiam tornar-se crentes em Yeshua sem se tornarem judeus, apenas se abstraindo da idolatria, dos animais consagrados a ídolos, não praticando a imoralidade e não comendo sangue. Claro que isso não exclui os gentios de se beneficiarem das leis judaicas, como as leis alimentares, as leis éticas, as leis de caráter moral, as leis de saúde e de qualidade de vida em geral. Esta é uma das características adotadas na igreja primitiva que funcionou sob o prisma judaico até o século IV, quando o domínio de Roma avocou para si a difusão das boas novas de Yeshua e de seus discípulos sob o nome de uma religião não mais judaica, adotando o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, o primeiro ramo do chamado então cristianismo, do qual séculos mais tarde daria outras ramificações decorrentes da Reforma Protestante. Yeshua e o Jesus romano não são a mesma pessoa. Yeshua é o Messias de Israel. Jesus romano é o Anomos, o anulador da lei, o fim da lei, declarando nas doutrinas romanas com o Deus mitológico Jesus de Roma e adotado também pelos evangélicos e todos os adeptos da cristandade. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, eterno, o único e verdadeiro Deus, e Yeshua, o Messias, a quem enviaste. João 17:3. Saia de Roma.